Leitura do livro O Conhecimento do Santo, do autor A.W. Tozer, capítulo 5, intitulado A Alta Existência de Deus. Deus de todas as criaturas, somente tu podes dizer eu sou aquilo que sou. Nós, porém, feitos à tua imagem, podemos apenas dizer eu sou, confessando assim, derivar de ti e reconhecendo que nossas palavras não passam de um eco das tuas. Reconhecemos que és o grande original, do qual somos apenas cópias agradecidas, ainda que imperfeitas. Adoramos a ti, ó Pai eterno. Amém. Deus não tem origem, disse Novaciano, e é exatamente este conceito de não origem que distingue aquilo que é Deus do que quer que não seja Deus. Origem é um termo que se aplica a coisas criadas. Ao pensarmos em qualquer coisa com origem, não estamos pensando em Deus. Deus é autoexistente, enquanto todas as coisas que foram criadas tiveram uma origem em algum ponto do tempo. Exceto por Deus, nada mais foi gerado por si mesmo. Nosso esforço em descobrir a origem das coisas nada mais é do que uma confissão da crença de que tudo foi feito por alguém que não foi criado por ninguém. Por experiência e familiaridade, somos ensinados que tudo veio de alguma outra coisa. Qualquer coisa que exista precisou de uma causa anterior, pelo menos igual a ela, pois o inferior é incapaz de produzir o superior. Qualquer pessoa ou objeto pode ao mesmo tempo ser causa ou causador de outra pessoa ou objeto, e assim por diante, até chegar àquele que é a causa de tudo, mas não foi ele mesmo engendrado por ninguém. A criança, com sua pergunta de onde Deus veio, esta está inadvertidamente reconhecendo sua própria natureza de criatura. O conceito de causa, fonte e origem está firmemente fixado em sua mente. Ela sabe que tudo à sua volta veio de algo externo. Assim, ela extrapola este conceito aplicando a Deus. O filósofo Mirim está pensando com uma perfeita linguagem de criatura. E por não possuir dados suficientes, sua premissa está correta. Ela deve ser ensinada que Deus não teve origem e, com certeza, achará difícil absorver tal conceito. Afinal de contas, ele introduz uma categoria que lhe é totalmente desconhecida e contradiz o viés de procura de origens que é tão arraigado nos seres inteligentes, um viés que os impele a buscar as origens desconhecidas cada vez mais para trás. Contemplar firmemente aquilo ao qual a ideia de origem não pode ser aplicada não é algo fácil. Isso nem sequer chega a ser possível. Assim como, sob certas condições, um pequeno ponto de luz às vezes pode ser visto pela visão periférica, mas não quando focamos nele nosso olhar. Também é a ideia do não criado. Ao tentar focar nossos pensamentos naquele que não foi criado, podemos nada enxergar, pois ele habita na luz da qual o homem é incapaz de aproximar-se. Somente pela fé e pelo amor somos capazes de vislumbrá-lo enquanto ele passa por nosso abrigo na fenda da rocha. E ainda que tal conhecimento seja enevoado, vago e generalizado, diz Miguel de Molinos, por ser sobrenatural, ele produz uma percepção muito mais clara e perfeita de Deus do que qualquer percepção sensível ou racional que possa ser formada nesta vida. Pois qualquer imagem corpórea ou perceptível está imensuravelmente distante de Deus. A mente humana tem sido criada, sente um compreensível desconforto perante o não criado. Não achamos confortável considerar a presença daquele que escapa inteiramente ao conhecimento que nos é familiar. Tendemos a nos inquietar com a ideia de alguém cuja existência não é justificável, que não presta contas a ninguém, que é autoexistente, autodependente e autossuficiente.
A ciência e a filosofia nem sempre são amigáveis com o conceito de Deus, pelo simples motivo de que sua existência se justifica pela busca de explicações, não tendo paciência alguma como algo que se recusa a prestar explicações. O filósofo e o cientista admitirão livremente que há muita coisa que desconhecem. Mas isso é algo bem diferente de admitir a existência de algo que jamais serão capazes de conhecer e que nem sequer possuem técnicas para analisar. Admitir que há alguém que está além de nós, que existe fora das nossas categorias, que é impossível de analisar e nomear, que não se apresenta ao tribunal da razão, nem se submete à nossa curiosidade. Isto exige uma grande dose de humildade maior do que a maioria de nós possui. Assim, solucionamos esses impasses racionalizando Deus ao nosso próprio nível, ou pelo menos ao nível que sejamos capazes de imaginar. E mesmo assim, ele continua elusivo, pois está em todo lugar e em nenhum lugar, pois lugar tem a ver com matéria e espaço, e Deus independe de ambos. Ele não é afetado por tempo ou movimento, é inteiramente autodependente e não deve satisfações aos mundos que criou com as próprias mãos. Além do tempo, além do espaço, único, solitário, mas sublimamente três. Tu és grandioso, sempre, único Deus em unidade, único em grandeza, solitário em glória. Quem cantará tua maravilhosa história? Terrível Trindade. Frederick W. Faber. Não é um pensamento muito agradável que milhões de nós que vivemos em uma terra de Bíblias, que pertencemos a igrejas e trabalhamos para promover a religião cristã, possamos mesmo assim passar a vida inteira nesta terra sem haver nem sequer tentado pensar seriamente sobre a pessoa de Deus. Poucos dentre nós se permitem contemplar um êxtase, o eu sou, o autoexistente para além do qual nenhuma criatura pode pensar. Tais pensamentos nos são dolorosos. Preferimos pensar em coisas que darão resultados melhores, como fabricar uma ratoeira mais eficaz, por exemplo, ou como plantar 2 folhas de grama onde antes só crescia uma. E estamos agora pagando um preço alto demais por isto, na forma de secularização de nossa religião e decadência de nossa vida interior. Talvez algum cristão sincero, porém intrigado possa a essa altura estar perguntando-se sobre a praticidade de conceitos como esses que ora apresento. Que diferença isso faria em minha vida? Ele pode perguntar. Que possível significado a autoexistência de Deus pode ter para mim e para outros como eu, nem em um mundo como o nosso, em épocas como esta? A essa indagação respondo que, por sermos criaturas de Deus, todos os nossos problemas e soluções são teológicos. Um certo conhecimento que tipo de Deus é esse que comanda o universo é indispensável a uma filosofia de vida sólida e uma perspectiva sadia sobre o mundo. O conhecido conselho de Alexander Pope: conhece-te, portanto, a ti mesmo, não tentes analisar a Deus. O estudo apropriado ao homem é o homem. Se levado à risca, literalmente destruiria qualquer possibilidade de que o homem viesse a conhecer a si próprio, a não ser de forma muito superficial. É impossível sabermos quem ou o que somos até que saibamos pelo menos um pouco sobre aquilo que Deus é. Por esse motivo, a autoexistência de Deus não é um fragmento de doutrina seca, remota e acadêmica. Ela é tão essencial quanto respirar e tão prática quanto a técnica cirúrgica mais avançada. Por motivos que somente Ele conhece, Deus honrou o homem sobre todas as outras criaturas ao tê-lo criado à sua própria imagem, e que fique claro que a imagem divina do homem
não é uma fantasia poética, nenhuma ideia nascida de anseios religiosos. É um sólido fato teológico ensinado claramente ao longo das Sagradas Escrituras e reconhecido pela Igreja como uma verdade indispensável ao correto entendimento da fé cristã. O homem é uma criatura, um ser derivado e condicional. Por si próprio, nada possui, mas em cada momento de sua existência é dependente daquele que o criou à sua semelhança. O fato de Deus é indispensável ao fato do homem. Racionalize a eliminação de Deus e não restará qualquer razão para a existência do homem. Que Deus seja tudo e o homem nada, constitui uma premissa básica da fé e devoção cristãs. E aqui, os ensinamentos do cristianismo coincidem com os das religiões orientais mais avançadas e filosóficas. O homem, com todo o seu gênio, não passa de um eco de voz original, um reflexo da luz eterna. Assim como um raio de sol desaparece, se cobrirmos o sol, o homem separado de Deus tende a retornar ao vazio do qual foi convocado pelo chamado da criação. Não somente o homem, mas tudo que existe provém e depende da continuação do impulso da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É assim que João explica isso, e o apóstolo Paulo concorda, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A esse testemunho, o autor de Hebreus adiciona sua voz afirmando que Cristo é o brilho da glória de Deus e a expressa imagem de sua pessoa, e que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nessa absoluta dependência que todas as coisas têm do poder de Deus, residem tanto a possibilidade da santidade quanto a do pecado. Uma das características da imagem de Deus no homem é sua habilidade de fazer julgamentos morais. O cristianismo ensina que o homem escolheu ser independente de Deus, tendo confirmado tal escolha ao desobedecer deliberadamente ao mandamento divino. Esse ato violou o relacionamento que existia entre Deus e sua criatura. Ele rejeitou Deus como alicerce da existência e fez com que o homem passasse a depender somente de seus próprios recursos. O homem deixou de ser um planeta girando ao redor do Sol para tornar-se um Sol independente ao redor do qual quer exigir que tudo o mais gire. É impossível imaginar uma declaração de autodependência mais contundente do que as palavras de Deus para Moisés. Eu sou aquilo que sou. Tudo que Deus é, tudo o que é Deus está englobado nesta ampla declaração de existência independente. Em Deus, o ego não é pecado. É a quintessência de toda a bondade, santidade e verdade possível. O homem natural é pecador porque e somente porque ele desafia o ego de Deus em favor do seu próprio. Em tudo mais, ele pode estar disposto a aceitar a soberania de Deus em sua própria vida, ele a rejeita. Para ele, o domínio de Deus termina onde começa o seu próprio. Para ele, sua identidade se torna a identidade. Inconscientemente, emulando Lúcifer, o filho da manhã caído, que em seu coração disse: subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei igual ao Altíssimo. No entanto, o ego é algo tão sutil que praticamente ninguém tem consciência de sua presença. Por descender de um rebelde, o homem não percebe ser ele próprio um rebelde.
Sua constante autoafirmação, quando sequer chega a pensar a respeito, lhe parece algo perfeitamente normal. Ele está disposto a compartilhar de si próprio e, por vezes, até a sacrificar-se por algo que deseje, mas nunca a descer do trono. Independente do quanto ele desça na escala social, ainda se vê como um rei em seu trono e ninguém, nem mesmo Deus, pode tirá-lo de lá. O pecado possui muitas manifestações, mas uma única essência, um ser moral criado para estar em adoração perante o trono de Deus. Assenta-se no trono do seu próprio ego e desta posição elevada afirma: Eu sou. Esta é a essência concentrada do pecado, e ainda assim, por ser uma atitude natural, parece ser algo bom. Somente quando a alma é confrontada com a face do Santíssimo através do Evangelho, despida da máscara da ignorância, é que essa assustadora incongruência moral atinge a consciência. Na linguagem do evangelismo, disse que o homem que é assim, confrontado com a presença ardente do Deus Todo-Poderoso, está sob condenação. Cristo se referiu a isto ao dizer que enviaria o Espírito ao mundo e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro cumprimento destas palavras de Cristo ocorreu no Pentecostes, após Pedro haver pregado o primeiro grande sermão cristão. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? O que faremos, é o clamor vindo das profundezas do coração de todo homem que subitamente percebe ser um usurpador assentado sobre um trono roubado. Por mais que seja dolorosa, é esta intensa consternação moral que gera o verdadeiro arrependimento e produz um cristão robusto após o penitente ter sido derrubado do trono e encontrado perdão e paz através do Evangelho. Pureza de coração é desejar uma única coisa, diz Kierkegaard, e o oposto é igualmente verdadeiro quando declaramos: a essência do pecado é desejar uma única coisa, pois a decisão de opor-nos à vontade de Deus equivale a tirarmos Deus do trono e fazer-nos supremos em nosso pequeno reino da alma humana. Esta é a raiz maligna do pecado. Os pecados podem multiplicar-se tanto quanto as areias do mar, mas continuam sendo o mesmo. Pecados existem porque o pecado existe. É este o raciocínio por trás da tão criticada doutrina da depravação natural, que afirma que o homem impenitente é incapaz de fazer algo exceto pecar, e que suas boas ações não são boas em absoluto. Deus rejeita sua obra religiosa, assim como rejeitou o sacrifício de Caim. É somente quando o indivíduo restitui o trono a Deus que suas obras passam a ser aceitáveis. A luta do cristão para ser bom, ao mesmo tempo em que os viés de autoafirmação continuam vivos nele como uma espécie de reflexo moral inconsciente, é vividamente descrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 7 de sua epístola aos Romanos. E seu testemunho está completamente de acordo com os ensinamentos dos profetas. 800 anos antes do advento, o profeta Isaías identificou o pecado como sendo a rebelião contra a vontade de Deus e a afirmação do direito de cada indivíduo escolher seu próprio caminho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, disse ele. Cada um se desviava pelo caminho. E creio que o pecado jamais tenha sido tão perfeitamente descrito. O testemunho dos santos harmoniza perfeitamente com o do profeta e o do apóstolo, qual seja que o princípio do ego está na base da conduta humana, tornando maligna todas as ações humanas. Para salvar-nos por completo, Cristo precisa reverter os viés de nossa natureza.
Ele tem de implantar em nós um novo princípio para que nossa conduta subsequente passe a basear-se no desejo de prestar honras a Deus e promover o bem do próximo. O antigo pecado do ego precisa morrer, e o único instrumento que pode matá-lo é a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. E anos depois, um vitorioso Paulo pôde dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ó meu Deus, manterá o pecado seu poder e viverá desafiador em minha alma. Não basta que tu perdoes, a cruz deve levantar-se e o ego morrer. Ó Deus de amor, revela teu poder. Não basta que Cristo tenha ressuscitado, também eu devo buscar a luz dos céus e levantar-me da morte como Cristo fez. Hino grego. Aqui concluímos o capítulo 5.